Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, hoje eu vou te convidar para assistir a fala inicial na audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, organizada pela presidente deputada Beatriz Cerqueira, que falou, pessoal, sobre o pagamento aos aposentados de um reajuste lá de 2016, janeiro, fevereiro e março, e que foi propagandeado pelo vice-governador Matheus Simões. Tá? E isso aconteceu em 2024. É uma dívida de 2016 que o governo, em 2024, fez aí em dezembro, dia 2 de dezembro, eu lembro disso, propagandeou essa informação de que pagaria os ativos, os servidores que estavam efetivos na rede. Bom, causou repercussão e eu acho estranho porque nós estamos aqui em 2025 até hoje, uma dívida de 2016 não foi acertada com os aposentados. Mais de 166 mil trabalhadores aposentados em Minas Gerais, trabalhadores aposentados agora, e que ficou de receber esse reajuste que dá em torno aí de 230, 240 milhões, segundo informações do Tarcísio, tá? Ele que participou dessa audiência, vocês vão ver aí, porque o vídeo já está na galeria do YouTube. Por que eu achei interessante gravar esse vídeo? Porque a fala inicial da deputada, gente, ela é fundamental para entender a luta, para entender todos esses processos que nós estamos passando na educação do Estado de Minas Gerais no momento em que a Secretaria acabou de trocar de secretário de Educação. Então é muito importante a gente acompanhar. E a deputada Beatriz Cerqueira também disse mais. Ela falou que convocará o secretário atual para que ele possa apresentar o plano de trabalho da educação para os trabalhadores e muito especialmente lá na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que é o lugar certo. Ele vai priorizar a alfabetização e ela faz críticas em relação a isso. Acompanhe esse vídeo, gente, porque ele é pedagógico, é muito interessante e também uma homenagem, né, feita a uma colega professora que infelizmente ficou de participar dessa audiência na comissão, mas que faleceu. Nós vamos deixar todo o respeito do canal de educação e, claro, a homenagem é feita aí pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por que não dizer pela Assembleia Legislativa, a essa servidora que eu destaco na tela para vocês nesse momento. Antes de nós iniciarmos efetivamente a nossa audiência, eu quero convidar todos os colegas para que nós possamos começar essa audiência com uma homenagem. Vou contar para as pessoas que ontem a professora Delvanice trabalhou o dia inteiro na escola. De manhã numa escola, de tarde em outra escola. E à noite ela foi para o ponto de encontro, porque as pessoas observaram que eu chamei gente de várias regiões do estado. Então, tem gente que passou a noite viajando para estar aqui. E aí, à noite, a professora Delvanice foi para o ponto de encontro, onde passaria o ônibus que traria as pessoas do norte de Minas, aqui para esta audiência. E aí, a Delvanice passou mal. E nós perdemos a Delvanice. Segundo informações do colega, ela teve insuficiência respiratória, teve um infarto. Enquanto nós estamos aqui, familiares e amigos estão velando e em luto pela professora Delvanice. E não era a primeira vez que a Delvanice participava de um trabalho, de uma luta coletiva. Né? Essa disposição de passar a noite na estrada, participar de uma luta aqui na capital, depois pegar o ônibus. Geralmente chega de madrugada, inclusive sem horário, né, de transporte regular, parando nas BRs, né, parando na rodoviária, ou ponto de encontro, ou BR, e trabalhando no dia seguinte, porque essa audiência é numa quinta-feira, então ela viajaria a noite toda, como vários que estão aqui fizeram, participaria da audiência, voltaria para Montes Claros, para trabalhar amanhã, que é o que acontece com todas as pessoas que vêm, fazem a luta, quando a luta é aqui em Belo Horizonte, e depois voltam, e quantas vezes já não chegam direto para uma sala de aula depois de uma noite inteira de estrada. Eu estou contando essa história para que as pessoas tenham, primeiro, pela empatia, né? Pela solidariedade, pelo luto. Segundo, para que as pessoas tenham a dimensão do que é a vida da rede estadual em Minas Gerais. Né? O que é a vida para lutar contra a invisibilidade, para lutar pelo mínimo. Né? Chega a ter por algo que deveria ser uma regra, porque essa audiência está acontecendo porque o vice-governador, no afã de fazer lacração, publicou no seu Twitter, o ano passado, que estaria sendo pago um retroativo de 2016. É motivo de alegria, né, gente? Boa notícia, não é? Aí nós fomos acompanhar
Uai, mas a maioria da educação não vai receber o que o vice-governador afirmou? Porque lá o vice-governador fez o recorte de ativos. Então, o próprio anúncio do vice-governador excluiu as aposentadas, que tinham direito, e sumariamente excluídas. Depois nós fomos descobrir que, além das aposentadas, várias situações também foram excluídas do pagamento, de pessoal que está na escola. Então, nem todo mundo que está na escola recebeu. E aí começou uma saga. O que eu acho mais grave, a Ana Lúcia disse isso ali na entrevista, o governo nem informou. Olha, vai ser dessa forma. Tais pessoas vão receber agora e vocês... As pessoas sabem sobre os seus direitos ou sobre a omissão dos seus direitos quando tem que ver uma publicação no Twitter. Ou então tem que ficar perguntando, que foi o que a Ana Lúcia explicou ali para a imprensa. Ninguém falou nada com a gente, não. Aí a gente fez uma audiência, descobriu a dimensão da omissão, porque o vice-governador precisava lacrar, não é? Porque ele não é conhecido. E dos que o conhecem, a maioria o rejeita. Então, ele precisa se fazer conhecido. No afã de lacrar, lacrou com o direito das pessoas. E não pagou. Nós fizemos uma primeira audiência, e essa já é a segunda audiência. Então, a Delvanice viria para esta luta. Inclusive, numa solidariedade gigantesca, né? Porque ela ainda tem um cargo que não é aposentada, que é uma outra característica da luta da classe trabalhadora, a capacidade de ser solidária e fazer uma luta coletiva, mesmo quando aquela luta, em específico, não é a luta que vai me atingir diretamente. Então, nós vamos dedicar essa audiência, essa manhã, aqui à Delvanice, numa esperança de dias melhores. Mas não tem esperança nem fé que dê certo sem luta, né? Então, nós vamos ter esperança, vamos ter fé e vamos continuar fazendo a luta. Então, eu estou me delongando, porque, às vezes, as pessoas, quando veem um auditório assim, não têm a dimensão do sacrifício de cada pessoa para estar aqui. O ex-secretário não teve, né? Porque o ex-secretário sentou na mesa da audiência no semestre passado e fez uma fala agressiva contra os profissionais da educação que discordavam da política dele, né? Nós somos chamados, somos todos bandidos, né? Foi essa a síntese da fala dele. Que eu não esqueço, e eu vou sempre lembrar, que em Minas Gerais nós tivemos um secretário que nos chamou de bandidos porque nós discordávamos da proposta que ele estava liderando, né? Me chamou também de bandida, porque... aliás, se chamou a professora de bandida, já está me chamando também, né? Mas também fez a fala contra deputados que discordavam da política dele, né? Então, é isso. Essa é um pouco do que a categoria vive no seu dia a dia. Tarcísio, eu fui numa escola, semana passada, alguém da escola me deu uma pasta, eu devia ter trazido essa pasta. Na próxima audiência eu vou trazer. Pasta dessa grossura. Beatriz, aqui estão todos os projetos que nós fomos obrigados a desenvolver no primeiro semestre. 35 projetos. Eu fiquei olhando e pensando, que horas que a escola respira? Que horas que a escola pensa por si mesma? Que horas que o professor consegue trabalhar? Que horas que a especialista consegue trabalhar? Próxima audiência que nós vamos fazer sobre promoção por escolaridade, eu vou trazer a pastinha. Porque, e outro dia, vi a Fundação Lema aí circulando pela região metropolitana de Belo Horizonte e fiquei pensando, quando foi que as administrações públicas acharam que grupos empresariais são mais eficientes do que as professoras para desenvolver a escola? Porque é sobre isso que nós estamos submetidos, né, gente? Os 35 projetos foram elaborados por grupos empresariais, que receberam para fazer isso, enquanto as aposentadas não conseguiram receber um retroativo. Vamos para as pessoas entenderem? Já em 2016, nós conquistamos, diferente desse governo, o pagamento do piso daquele ano. E aí a lei foi aprovada aqui na Assembleia, e, a partir do momento que a lei foi aprovada, o reajuste foi aplicado. Ficaram pendentes os primeiros meses do ano. Janeiro, fevereiro e março. Então, ficaram pendentes esses 3 meses do retroativo, de um reajuste de 11 e alguma coisa, do governo que cumpriu o reajuste do piso daquele ano. E aí, quando o governo Zema, que poderia ter feito isso em 2019, logo que assumiu, né? Ou 2020, ou 2021, ou 2022, ou 2023, não, resolveu fazer isso em 2024, na lacração, usando a educação de trampolim, mas excluiu as aposentadas de um retroativo. Então, essa audiência nós vamos dedicá-la à Delvanice, em sua memória e em respeito à luta dela, que compõe essa luta coletiva. Então, eu vou convidar todos que se sentirem parte
a ficarmos de pé e fazermos um minuto de silêncio em respeito e homenagem a ela, e em solidariedade às famílias e aos amigos e amigas. E a comunidade escolar onde ela trabalhava, que, com certeza, a comunidade escolar, com certeza, também está em luto hoje.